Para a glória de Deus, chegamos na metade de mais um dia, para a glória de Deus, e que caia por terra toda língua enganadora, toda língua caluniadora, todo espírito de feitiçaria, todo olho ruim, toda palavra de peso, todo malfazejo cai por terra, em nome de Jesus Cristo. Cai por terra, Satanás do inferno, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, que haja paz, aleluia, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu preciso te dizer, Deus está no controle de tudo. Pastora, Deus está no controle de tudo. Eu quero compartilhar essa palavra contigo na metade desse dia, que para a glória de Deus nós chegamos até aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim, ó: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensine outra doutrina. Não ensine outra doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, pastora? Porque o mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o amor. E não pode ser ensinada outra doutrina que não seja essa. Louvado seja o nome do Senhor. É muito forte isso. É muito forte, né? O mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o amor. Foi o amor que levou Jesus até a cruz do Calvário. Foi o amor que nos deu oportunidade e direito de salvação, de vida eterna em Cristo Jesus. Foi e sempre será o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui, ó. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo instrui, olha, não fique preso, não se prendam a genealogias. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que ensinamento, né? Paulo, ele diz, essas coisas não edificam. Louvado seja Deus. Olha só, questões do que... Olha só, genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, né? Essa genealogia produzem questão e não questões, né? Indagações e não edificação de Deus. Essas coisas não edificam. Louvado seja o nome do Senhor. Que consiste na fé. Assim o faço agora. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo, exerça a fé de vocês. Coloque a fé de vocês em movimento. É isso que vai fazer a diferença. Olha que ensinamento. Não é genealogia, né? Não, essas coisas, essas teorias, essas teses, isso não vai mudar nada na vida de vocês. Vocês vão conseguir, vocês vão continuar sendo as mesmas pessoas. Mas olha, põe a fé de vocês em movimento. Movimenta a fé de vocês. Por quê, pastora? Ora, o fim do mandamento é o amor. Olha só, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo nos instrui, não tenha uma fé fingida, seja verdadeiro, não fique preso a genealogias. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aqui nos comentários, eu sou liberto. Coloca aqui, eu sou liberto, e você é mesmo. Pelo poder da palavra você é liberto. Louvado seja o nome do Senhor. Não se prenda a fábulas, não se prenda, aleluia, a genealogias, não se prenda, aleluia, a doutrinas que não é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Não se prenda a essas coisas, é o ensinamento de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Do que desviando-se alguns se entregam a vãs contendas, né? Tem pessoas que se desviam do amor, né? E se entrega a vãs contendas, né? E Paulo está instruindo, não faça isso, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, né? E Paulo diz, não sejam essas pessoas. Não sejam essas pessoas. Deixa a fé de vocês em movimento.
Põe a fé de vocês em movimento, porque é isso, aleluia, que faz a diferença, é a fé. É a fé que movimenta as coisas, é a fé que nos impulsiona a pregar, é a fé que nos impulsiona a nos acordarmos, estando ainda escuro, ir para um lugar deserto e orar, é a fé. E a fé precisa estar o quê, pastor? Em movimento. É necessário, aleluia, que a fé, aleluia, ela esteja em movimento. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração, viu? Não se perca. Não se entregue a fábulas, não se perca em genealogias. Põe a tua fé em movimento. Coloca a sua fé em movimento. Paulo fala isso com propriedade. Paulo fala isso com experiência. Por quê, pastora? Porque ele se entregou a fábulas. Ele era entregue a fábulas. Ele era entregue a genealogias. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi um homem entregue a isso. Louvado seja Deus. E quando ele alcançou a libertação, ele instrui as pessoas, não faça isso. Não faça isso, não proceda dessa forma, não age dessa maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar com fé, porque para a glória de Deus chegamos na metade de mais um dia. E isso para nós é motivo de muita alegria. Vamos orar. Soberano Deus, poderoso, justo e eterno Pai, meu Deus, eu adentro a tua presença, Senhor, na metade desse dia, rendendo a ti graças, louvor, Senhor, e adoração ao teu nome, ó Pai, que é sempre eterno. Meu Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, as minhas falhas, e recebe, ó Deus, a minha oração com cheiro suave em tuas narinas, pois eu preciso, Senhor, na metade desse dia, interceder, meu Deus, por cada inscrito desse canal, interceder por cada um dos meus amados irmãos que me seguem no Insta, no TikTok, meu Deus, por cada um dos meus amados irmãos que tem deixado aqui, Senhor, o seu pedido de oração. Meu Deus, eu coloco nas tuas mãos a vida de Antônia Alves, coloco nas tuas mãos a vida do Tiago, da Geralda, da Thaís, meu Deus, o casamento dela que se aproxima, eu coloco nas tuas mãos a vida de José, a vida de Antônio, a vida de Miguel, de Helena, coloco nas tuas mãos a vida do Luciano, a família dele. Meu Deus, alcança a vida de Elaine, a vida de Roberto, a vida de Creuza, de Dandara, de Michele, a vida do Ney, a vida da irmã Terezinha, a vida da irmã Maria da Cruz, a vida de Ruth, de João, de Nádia, de Natan, a vida de Roberto, de Edna, de Elizabeth, de Arlete, de José, a vida de Cícera Moreira, a vida de Maria, a vida, meu Deus, da irmã Maria, a vida do Lucas, alcança a Mari, a família dela, alcança o Marcelo Mariano, alcança a Sueli Santos, alcança a Ângela Costa e família, alcança a vida de Rosalva e família, alcança a vida de Edson e família, a vida de Sara, de Evelyn, de Flávia, de Pedro, de Vera, de Bruno, meu Deus, eu coloco nas tuas mãos, alcança a vida de Juan e família, a vida de Célia e família, a vida de Tatiele, o esposo dela, a vida de Luzia, de Elson, a vida de Thaís, de Ricardo, a vida de Thales, meu Deus, e família, a vida de Geraldo, a saúde de Geraldo eu coloco nas tuas mãos, a vida de Marcos, a vida de Silvia, de Jonatas, de Antônio, de Karine, a vida de Cláudia Ferreira, a vida de Valdir, de Fernanda, de Silvério, de Maria, de Celso, de Fabiana, a vida de Ingrid, de Valentina, de Arthur, a vida de José Carlos, a vida de Efigênia, de Jaci, de Rogério, de Renato. Meu Deus, eu ponho nas tuas mãos a vida de José Faquino, a vida de Orestes, de Sofia, alcança a Diana, meu Deus, o Jefferson, alcança a Ivani, o Xande, o Otávio, o Vinícius, o Júnior, o Gustavo, a Glória, meu Deus, a Maria, a Glória Maria, a Cecília, alcança a vida do Cleito, da Deise, do Davi, da irmã Jo, a vida de Josefa Maria, eu coloco nas tuas mãos, a vida de Manuel, de Isabel, os filhos, os netos, alcança o Carlos, a Ângela, a Carol, o Kaique, a Cauane, o Pedro, o Cássio, a Tatiane, o Cauã, a Kathleen, alcança a Gabriela, alcança o irmão Tan, alcança a Samuel, alcança a Adriano, o Fábio, o Gabriel, a Jaqueline, o Jefferson, a Thaís, meu Deus, a vida do Ney,
da irmã Ney, a vida do Gil, a vida da Gica, a vida de Márcia, de Rodrigo, de Rogério, de Felipe, de Luiz, de Gustavo, de Carol, a vida de Alzira, de Michele, de André, de Sandra, de Zé, de Andréia, de Arthur, a vida de Laodiceia, a vida de Nicole, de Maria Eduarda, de Camila, de José, de Rodrigo, a vida de Elisete Monteiro, a vida do irmão Gil, a vida do Lucas, do pastor Zé, da irmã Rose, a vida de Michele, de Fábio, de Kathleen, de Enzo, de Wendel, a vida de Marcelo, de Natália, de Nicolas, de Caio, de Levi, a vida de Esther Monteiro, a vida de Everaldo, de Carol, de Naldo, de Caleb, a vida de Natália, de Rodrigo, de Jonatas, meu Deus, de Carol, de Elias, de Mirela, meu Deus, eu coloco nas tuas mãos, a vida da diaconisa Maria Mariano, a vida de Eloy, de Rogério, de Heloísa, de Gabriel, a vida de Reginaldo, de Rosângela, de Yara, de Alice, de Laura, de Mateus, a vida de João, a vida de Rosa, a vida de Patrick, de Irani, de Edmar, de Luiz, de Lucas, a vida de Ricardo, a vida de Viviane, de Caleb, de Vitória, de Anthony, de Lucas, de Bruno, de Dani, de Mel, a vida de Jailton, meu Deus, de Renata, de Natalice, de Damião, de Joanita, de Jair, a vida de Maria Leandro, a vida de Mateus, de Raica, a vida de Nicélia, de Manuel, de Tom, de Nadivan, de Nérica, de Valéria, a vida da irmaninha, de Raimundo, de Joana, de Nájila, de Melissa, de Nicole, alcança a vida de Santina, alcança a vida do irmão Paulo, aonde quer que ele esteja, Senhor, que ele seja tocado pelo Senhor, meu Deus, alcança a Luana, alcança o Arthur, a Ailton, Matias, alcança a Marlene, o Val, a Laís, a Larissa, a Rosângela, a Rosa, o Rogério, a Neném, o Sinésio, a Adriana, alcança a Rebeca, meu Deus, alcança o Nelson, alcança a irmã Joana, alcança a Valquíria, o Everton, o Everson, alcança a Raquel, alcança a Patrícia, alcança a Maia Sofia, alcança o Luiz Paulo, alcança a Adonia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, alcança a vida de Josefa Chaves, alcança a vida de Maria Chaves, a vida de João, a vida de Rafael, de Bruna, de Júlia, de Josevaldo, a vida de Carlos Mendes, a vida de Jéssica, a vida, meu Deus, de Mateus e família, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, a vida da irmã Dal, a vida de José Roberto, alcança a vida de Mara Riagon, a vida de Daniel, meu Deus, a vida de Ana Mai, de Harume, de Santinha, a vida de Márcia, de Ivan, de Natália, de Blenda, de Akemi, de Júlia, de Samuel, a vida de Ricardo, de Natália, a bebezinha M, o Yudi, a Mayumi, a Jaqueline, alcança a vida de Vanderleia, a vida de Otacílio, de Bruna, de Mateus, meu Deus, de Gabriel, de Júlio, de Bete, alcança o Juninho, alcança, meu Deus, a vida da irmã Rose, a vida de Karina, meu Deus, a vida de Maria, a vida de Fabiano, a vida de Gi, meu Deus, em nome de Jesus, alcança a vida de Cláudia, de Mateus, de Edson, de José, de Ercília, de Reinaldo, alcança o Sérgio, a Jandira, o Igor, a Adna, o Jaziel, o Anderson, alcança a Elisângela, o Brian, a Stephanie, o João, alcança a Isabel, a Cássia, o Kelvin, a Caroline, a Ana Clara, o Kelvin Júnior, o Arthur, a Mariana, a Aline, alcança a Camila, o Gabriel, o Lucas, a Celine, o Edmilson, alcança socorro, meu Deus, a Daiane, fortalece a Camila, Senhor, em nome de Jesus Cristo, alcança a Valdênia, alcança Evandro, Sandy, Michele, Ana Luísa, alcança o Carlos, alcança o Henrique, a Lena, o Evandro, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, alcança a vida da Cleide, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, faz uma obra gloriosa na vida de Evandro, Senhor, alcança a vida da Cleide, de Leonildo, de Kelvin, de Pedro, de Valmir, de Carol, de Milena, alcança a Patrícia, Ricardo, Vinícius, toma nas tuas mãos a vida de seu Eulino, a vida de Gleice, de Antônio, a vida de Juscelina, de Julita, de Julival, de Jussara, de Judite, alcança Luana, alcança Maria Helena, alcança Nalva, alcança Larissa, meu Deus, toma todas essas vidas nas tuas mãos, completa a obra, meu Deus, que do alto da cabeça à planta dos pés, a missionária Juscelina seja visitada, meu Deus, pelo Senhor, de uma forma toda especial, meu Deus, repreende do nosso meio, meu Deus, todas as fábulas, meu Deus, todas as genealogias, meu Deus, que seja repreendida do nosso meio e que venha prevalecer em nós, meu Deus, o amor a todo tempo, o amor, meu Deus, eu coloco nas tuas mãos, Senhor,
o pedido de oração, meu Deus, da cooperadora Natália, alcança o David, meu Deus, aonde quer que ele esteja nesse momento, Senhor, nós pedimos a Ti, segundo a Tua vontade, o Teu querer, restaura a saúde dele, Senhor, e concede vitória, meu Deus, a essa família, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, repreende todo o mal, toda ação das trevas, eu profetizo, meu Deus, que toda língua enganadora e caluniadora já caiu por terra, todo o espírito de feitiçaria, todo o olho ruim, meu Deus, as palavras de peso já caíram por terra, os maus fazejos, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, eu ordeno que todo mal que veio de encontro, a vida deste homem, a vida dessa mulher, a vida desse jovem, eu ordeno em nome de Jesus, sai, 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 em nome de Jesus Cristo, e não volte nunca mais para a glória de Deus. Meu Deus, eu profetizo a cura sobre esse corpo físico, coloca a mão no alto da sua cabeça, coloca agora em nome de Jesus. Meu Deus, eu profetizo que toda enfermidade do diabo, toda enfermidade, toda seta do diabo, por um caminho você veio, Satanás do inferno, mas por 7 você vai bater em retirada. É no nome de Jesus que eu te ordeno, em nome de Jesus, sai, 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 em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Toma posse da sua cura, toma posse da libertação em nome de Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem tudo. E você tem Jesus? Você tem tudo. Eu quero pedir para você compartilhar essa oração. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe essa oração. Um compartilhamento, irmãos. Um compartilhamento salva uma vida. Um compartilhamento salva uma vida. Compartilhe. Que Deus em Cristo vos abençoe.